por todos nós, né, que a meta era alta do CRB a ser atingida, e matematicamente agora as coisas ficaram mais complicadas, né, porque com o empate o CRB vai a 47 pontos, vê muitos concorrentes que permanecem em sua frente. E assim, era para colocar, por exemplo, na conta a vitória no jogo de ontem, por conta das questões do número de vitórias, né, que o CRB tem, que é um número de vitórias de respeito na competição. E a maioria dessas vitórias conquistadas aqui em Maceió. Você observou, e eu tenho certeza que vocês observaram, a fala do Eduardo Barroca sobre a postura da Ferroviária. E nós falávamos sobre esse assunto ontem, quando participamos ainda no segundo tempo aqui do Futebol Show, de que o CRB estaria enfrentando uma equipe que, por mais que esteja lutando para permanecer na Série B, né, tá lá embaixo, né, disputando a condição de permanência, não, nada mais do que isso, mas estamos falando de um time que é top 10 como visitante nesta Série B do Campeonato Brasileiro, e sabíamos que o CRB enfrentaria dificuldades. Se bem que, assim, se a gente faz aqui uma análise muito resumida do jogo, o CRB perdeu muitos gols, né? O CRB perdeu muitos gols, eu não falo só dos gols muito bem anulados no segundo tempo, né, por conta do VAR, né, na análise rápida do VAR, que não deu nem a necessidade do árbitro correr para o vídeo. Mas eu estou falando no decorrer da partida mesmo, o CRB teve oportunidades de gol, Tony, muito claras, né, jogador somente com o goleiro Denis Júnior, da equipe da Ferroviária. E a Ferroviária teve méritos em alguns pontos, sim. Essa saída de 3 que o Barroca observou, uma saída de 3 quando ele recuava o Ricardinho para poder jogar ali em meio aos zagueiros, o CRB não acompanhou, não fez uma marcação, marcava a distância. E todas as vezes que essas peças nessa saída de 3, que a equipe da Ferroviária, elas avançavam, o CRB recuava. O CRB não dava um combate, por exemplo, na intensidade para poder fazer o desarme. Deixava muitos espaços, inúmeros espaços para os chutes de fora da área. O Alan trouxe no primeiro tempo ontem um número que, para mim, foi um número muito curioso, né? Número de finalizações da Ferroviária no primeiro tempo, 14 finalizações. E aí o cara coloca nesse tacho, né? O cara coloca chances que realmente exigiram do Matheus Albino uma atenção, bola na trave principalmente, né? O Matheus Albino fazendo defesas muito difíceis. Então, se a gente lamenta as oportunidades que o CRB desperdiçou, precisamos dar os méritos também da Ferroviária, que mesmo com um modelo de jogo diferente em relação àquilo que o CRB aplicou, mas foi uma equipe muito eficiente, que eu diria que até exagerou nas oportunidades com a qualidade de seus atletas. Aí você coloca não só o Ricardinho, você coloca nessa situação o Alencar, você coloca também o Netinho, são 3 jogadores que têm características do chute de longa distância e todos muito inteligentes. Se você pega o primeiro gol da Ferroviária, o gol de empate, por exemplo, marcado pelo Alencar, cara, é de bola muito bem trabalhada, pô. É coisa não é somente de treino, né? Não, é uma situação, assim, de um recorte de muita qualidade. O passe por dentro feito e a assistência em profundidade para que o jogador da equipe, o Alencar, pudesse dar um chute de chapa e fazer o gol tirando do Matheus Albino, foi de muita qualidade. E eu não posso só chegar aqui e dizer que foi uma noite infeliz do CRB. Posso dizer que o CRB teve mais chances de vencer o jogo e chances claras para vencer o jogo, mas pegou um adversário que teve seus méritos e não soube enfrentar esse adversário. Mesmo marcando em bloco baixo, o CRB deixava muitos espaços para a equipe da Ferroviária tentar os chutes e fazer algumas situações de gol. E claro, sem falar na desatenção dos dois lados. Denis Júnior responsável do gol do CRB, do gol do Dedé Belmonte, né, falha individual do goleiro, e no segundo gol, no gol do Carlão, falha do Matheus Albino. Falha do Matheus Albino, que não foi um momento apenas que o Matheus Albino demonstrou insegurança. Eu venho falando isso há pelo menos 2 semanas aqui no programa, quando a gente fala sobre o posicionamento do goleiro. O goleiro, ele precisa ser decidido. Ou ele sai do gol para poder decidir na bola ou no corpo do atleta adversário, ou ele fica plantado. O Matheus Albino, ele muitas vezes ele ameaça sair e retorna. Esperar pelos os jogadores de defesa, o goleiro não pode esperar para o companheiro de defesa. O goleiro, ele precisa ser decidido. Então, ontem o gol do Carlão, claro, foi de falha individual, e eu entendo que esse empate deixa para o CRB mais uma vez a lição do que é a Série B. A atenção redobrada, meu irmão.
Não adianta você estar apenas no discurso, no gogó, dizendo que é um time que é o melhor mandante. Tudo isso todo mundo sabe. A prática, ela exige muito mais do que a teoria nesses momentos da competição. E o CRB ontem ficou muito mais no campo da teoria, de um falso domínio, de uma pressão que foi de fato exercida, mas que dentro de campo a equipe não teve a competência para poder vencer o jogo e agora vai ter que ir para a ponta do lápis para tentar alguma coisa a mais na competição, deixando a sua missão quase impossível. Se já era difícil antes do jogo, mesmo se o CRB vencesse a partida, agora ficou uma situação que beira o quase impossível que o CRB precisará fazer. A começar no próximo final de semana contra o América Mineiro. É uma partida super importante que o CRB vai ter que buscar esse resultado fora de casa para tentar compensar um pouco esse tropeço que foi uma ducha de água fria naquele otimismo que se tinha quando se falava de chegada no G4 do CRB na competição. É verdade, é exatamente isso, Leandro.